Olá, boa tarde. Há 50 anos o Concílio Vaticano II inaugurava uma nova era na Igreja Católica. Devem, por isso, ser recordados os conteúdos propostos por essa reunião de bispos de todo o mundo, como fazemos em cada semana neste programa da Igreja Católica. Hoje falamos sobre missão e com o padre Tony Neves, provincial dos missionários espiritanos. Antes mostramos alguns temas que fazem a atualidade religiosa. Fátima é uma mensagem de esperança e um desafio à não resignação perante as dificuldades de cada tempo. Não tenhas medo foram palavras ditas aos pastorinhos e que hoje se dirigem à atualidade, como sublinhou o simpósio teológico-pastoral que decorreu em Fátima. O homem de Deus se No itinerário de preparação para o centenário das aparições de Fátima, este simpósio foi mais um degrau num conjunto de atividades que o santuário leva a cabo, procurando aprofundar em cada ano um tema específico da mensagem de Fátima. Não tenhais medo é a interpelação temática proposta para este ano, um desafio que vai ao encontro de tempos de incerteza e expectativa em relação ao futuro. Sem dúvida. É muito interessante porque quando foi elaborado o septenário, portanto este itinerário, estávamos longe de ter uma percepção daquilo que seria depois a situação do nosso país e por isso a situação de crise em que estamos envolvidos, mas a verdade é que este tema acaba por parecer uma resposta de Deus àquilo que é a situação que vivemos. Vivemos, de facto, uma situação que para muita gente é de grande dificuldade, vivemos uma situação em que muita gente teme perder um horizonte de esperança, em que o desespero ou a desesperança vai tomando conta de muitas pessoas que se veem a braços com situações extremamente complicadas, e aquilo que a mensagem de Fátima, o que Deus diz através da mensagem de Fátima ao longo deste ano aos peregrinos é precisamente isto: não tenhais medo. Isto é, confiai, porque não serão estas dificuldades a ter a última palavra. É isto que muitos buscam em Fátima, um desafio à confiança e à esperança. Eu estou convencido, se uma pessoa sai de sua casa, vem de um país estrangeiro, mais distante ou mais próximo, para vir a Fátima, não é simplesmente por uma ideia vaga, não é simplesmente por qualquer razão menor, mas é porque tem algo muito forte no coração. E eu penso que aquilo que tem no coração é sobretudo este desejo de confirmar e de fortalecer o seu gosto pela vida e a sua esperança, a esperança no futuro. Penso que é a razão fundamental, e as pessoas vão descobrindo que, e Fátima diz isso, é que essa esperança de futuro e esse gosto de viver se encontra na relação com Deus. Para a irmã Ângela Coelho, o essencial da mensagem de Fátima afirma-se numa certeza: Deus continua comprometido com a nossa história. Que está próximo, tão próximo que se quis manifestar através de Nossa Senhora e deixa muita esperança em todos os momentos históricos que possamos estar a viver. Sabemos que em 1917 era a Primeira Guerra Mundial, em Portugal vivia-se alguma dificuldade também na vivência religiosa. Hoje temos outras dificuldades, outros desafios, mas Deus continua presente. No entender desta religiosa, à pessoa cabe o desafio de acolher a salvação e responder sem medo. E, de facto, ainda agora ouvimos aqui neste simpósio, não é? Em todos os relatos vocacionais da Sagrada Escritura, há sempre a iniciativa divina, há o homem que reage com uma objeção: eu não sou capaz, isto não é para mim, e há um Deus que responde. É curioso que vemos isto aqui em Fátima, sobretudo quando a Nossa Senhora dá a vocação à Lúcia: tu ficarás cá mais algum tempo. Ela reage, então eu fico cá sozinha, e Nossa Senhora diz: não tenhas medo, porque eu nunca te deixo. Ou seja, este esquema de que a iniciativa é de Deus e que eu posso responder assente na confiança de que este Deus nunca me deixa, é uma das grandes certezas de Fátima, sobretudo para o nosso tempo, que é o tempo tão marcado por medos. O simpósio Não Tenhais Medo apresentou Fátima como uma mensagem de esperança, conforto e consolação, divulgada numa época histórica onde a sensibilidade política perseguia a Igreja e a humanidade sofria a dor de uma guerra mundial. Mas hoje, apesar da diferença dos tempos, a esperança continua a ser o que muitas pessoas procuram, e ela pode encontrar-se na mensagem de Fátima, que desafia a não resignar. Não resignar frente à banalidade e à normalidade do mal, à corrupção, que hoje graça a uma espécie de cancro, onde se perdeu a consciência do bem e do mal, nem ao sentimento de impotência. Quer dizer, há sementes de bem no coração das pessoas e mesmo no coração do mundo. O mundo não é todo mau, e que é preciso então estar atentos. E depois também uma esperança solidária, porque isso notou-se muito
na mensagem de Nossa Senhora e na vivência dos pastorinhos, esta solidariedade, que a paz do mundo depende de todos nós. Portanto, quem tem esperança sabe que não tem só para si, tem-na para os outros. Mas a descoberta e a aproximação a Deus, o não ter medo, passam por uma experiência espiritual que requer a fé e a entrega crente. Não se trata de algo mágico ou automático. Aquilo que se pode experimentar aqui em Fátima, aquilo que se pode experimentar com esta exortação a não temer, é um caminho, que é sempre um caminho de fé, que é sempre o procurar aprofundar uma relação com Deus que possa sustentar e cimentar quer a confiança, quer a esperança. Portanto, não tem qualquer caráter automático, nem é pelo simples facto de alguém vir aqui que automaticamente fica reconfortado e com mais esperança. Há um caminho que é proposto e é na medida em que esse caminho se faz que é possível reavivar a confiança e a esperança. Quem chega a Fátima, vem a pé ou de outra forma, busca uma experiência de Deus na sua vida. E um Deus próximo gera confiança e esperança. Uma pessoa que entre no recinto do santuário e que se aproxime da Capelinha das Aparições ou de outros lugares de culto, sente, não digo uma força estranha, mas sente ali um silêncio, sente um apelo, sente uma confluência de mentes, de corações e de vontades orientadas no mesmo sentido. Portanto, dá-me a impressão que há uma graça especial do lugar, que tem a ver com tudo aquilo que é, com aquilo que é a própria mensagem e com o modo como as pessoas aqui chegam e, de facto, fazem a experiência desse encontro com a paz, desse encontro consigo e desse encontro com Deus, coisa que, noutros lugares, parece não é tão fácil de acontecer. Não tenhais medo, confiança, esperança, estilo crente, este o tema do Simpósio Teológico Pastoral organizado pelo Santuário de Fátima e que se inseriu no conjunto das propostas do terceiro ciclo celebrativo do Centenário das Aparições. Os trabalhos que decorreram no Centro Pastoral de Paulo VI contaram com 350 pessoas. Outras 250 acompanharam os trabalhos à distância, através da internet, uma vez que o simpósio foi transmitido em direto online. De um dinamismo intemporal. Isabel Varanda preside a comissão organizadora do Simpósio Teológico Pastoral e analisa as palavras transmitidas por Maria aos pastorinhos, não tenhas medo, a partir da realidade atual. Elas determinam as atividades em curso no Santuário de Fátima ao longo deste ano. Está nos cartazes e domina a reflexão. Não tenhais medo, um apelo que ganha dimensão na incerteza dos dias que habitamos, mas que remete também para a confiança no apoio e na proximidade de Deus. Não é não tenhais medo simplesmente assim, gratuito, mas sim, vem depois uma explicação. Porque eu estou convosco, a Virgem que vos aparece, a Senhora vestida de branco, eu vos conduzirei até Deus. O meu coração imaculado vos conduzirá. Esta é a percepção dos pastorinhos, a forma como sentem que há uma mensagem que os visita e que os provoca precisamente à confiança. E a confiança é algo que muitos procuram nestes tempos precários que nos mantêm na incerteza e na expectativa. O Santuário de Fátima ter a audácia de dizer não tenhais medo, num contexto precisamente em que as pessoas estão com medo, é necessário para que não seja de facto algo só para edulcorar simplesmente ou para anestesiar as pessoas. Isso não corresponde minimamente ao que é o Evangelho, ao que o Evangelho deve ser nas sociedades, na encarnação da modernidade. Para esta investigadora, o Evangelho não é para conformados e encerra um dinamismo de mudança e ousadia. O que leva a não ter medo é o estilo crente de habitar o mundo, mas para o conseguir importa ultrapassar os medos que nos atormentam e perseguem através de uma cultura de proximidade. De cuidado intenso, cuidarmos uns dos outros para que o nosso medo, que todos temos medos, e respeitamos, ou temos a obrigação de respeitar imenso o medo de cada um, os nomeados e os não nomeados. Mas isto dito, como superar estes medos e como ajudarmos uns aos outros a nomeá-los precisamente, a identificá-los, a nomeá-los e a superá-los. No meio das incertezas e dos medos que nos assaltam os dias, Isabel Varanda vislumbra uma saída que passa pela abertura à transcendência. Eu ousaria dizer que
a originalidade ou a singularidade do contributo cristão, neste caso, seria precisamente reinvestir no vínculo, na proximidade, na fraternidade que anunciamos, porque nos reconhecemos todos filhos do alto, filhos e filhas do alto, e, portanto, todos irmãos quando falamos da fraternidade, de sermos próximos. E Fátima é esse lugar onde desaguam tantos medos e situações de vida aflitivas. O santuário é abrigo, conforto e ponto de encontro com a transcendência. O que seria de todos nós se não houvesse estes espaços, e neste caso concreto o santuário, para acolher tantas dores, tantos sofrimentos, tantos medos, e que nesse sentido o santuário de Fátima, como outros santuários e outros lugares privilegiados, são um serviço à humanidade magoada, dolorida, são um exemplo, eu diria, da hospitalidade, são, eu diria, últimos redutos ainda de uma humanização espantosa. Não tenhais medo. A interpelação desafia-nos a superar os medos com a ajuda uns dos outros e a assumir um estilo de vida crente, ou seja, coerente e fiel como a santidade exige. Crescem as expectativas para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Apresentamos agora o que esperam os jovens de Portugal para este encontro com o Papa. Sou marcado desde sempre com o sinal do Redentor. Eu vou participar na JMJ 2013 no Rio de Janeiro. Já participei na JMJ 2011 em Madrid. É uma experiência única de fé. É um cruzar com pessoas que estão lá pela mesma força, pela mesma fé. É realmente algo que se sente, não se consegue explicar, mas que vale a pena nós tentarmos e arriscarmos, não termos medo, porque Cristo também não tinha medo de arriscar. E é o sair do nosso casulo e encontrarmos, fazer uma verdadeira comunhão. Depois de Madrid era impensável não aceitar o convite do Papa Bento XVI e ir ao Rio 2013. Agora com Francisco vamos fazer a maior festa da fé com Jesus Cristo. Sejam missionários, nos convida. Em agência.eclésia.pt pode acompanhar a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Agora apresentamos conteúdos essenciais do Concílio Vaticano II. E é hoje o nosso convidado, o Padre António Neves. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. No mês em que muitos missionários estão entre nós, de férias, em que se ouvem relatos da missão e em que partem também muitos jovens em voluntariado missionário, queremos dedicar, ao longo das próximas semanas, esta rubrica sobre o Concílio Vaticano II à missão. E desde logo, sobre essa missão ad gentas, o que é que significa este conceito, Padre António Neves? Bom, eu acho que a culpa é de Cristo, a culpa é dele, porque quando ele nos deixou, nunca nos deixou, mas quando partiu para junto do Pai, ele deixou o mandato missionário: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todos os povos. Pronto, a partir daí a Igreja sentiu esta responsabilidade. E ao longo destes 2000 anos a Igreja não tem feito outra coisa. Há um Evangelho, que é uma boa notícia, que fala de justiça, de paz, de amor, de direitos humanos. Há que anunciá-lo e depois há que construir comunidades para que em comunidade esse Evangelho seja transmitido, seja refletido e depois seja vivido pelas pessoas. Este termo ad gentas, qual é o seu significado? Bom, numa primeira fase referia-se às pessoas que estavam longe, e quando se fala de missão ad gentas, em geral estamos a falar da missão que se faz fora de portas. Que se faz anunciando o Evangelho a pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, nunca tinham ouvido falar de Cristo. Hoje em dia, essa noção mantém-se, continua a ser importante e urgente anunciar o Evangelho a quem nunca o escutou, continua a ser muito importante construir comunidades cristãs, mas quando se fala hoje de missão ad gentas também falamos de anunciar o Evangelho a pessoas que se calhar ouviram mas já esqueceram, ou ouviram e não tomaram muito a sério. Hoje a missão ad gentas tem uma abrangência bastante mais larga. E a partir do Concílio Vaticano II, é aí que ganha
enfim, essa abrangência, ou no Concílio Vaticano II há uma designação específica para este termo? Bom, a missão ad gentes vai continuar. O Concílio Vaticano II, na minha opinião, faz um ponto de situação que é importante e, sobretudo, abre caminhos novos. E o ponto da situação que faz é, passaram-se 2000 anos, há muitas novas comunidades, há muita gente que aderiu ao Evangelho, há muita gente que se batizou, e isso é positivo, um balanço muito positivo, mas verifica-se que há novos campos onde é preciso investir. E há, sobretudo, uma nova mentalidade que é preciso criar. Por exemplo, ficou muito claro, pela avaliação que os bispos fizeram no concílio, que o anúncio do Evangelho fora de portas, a tal missão ad gentes, era sobretudo, ou quase em exclusivo, feita por padres, irmãs e irmãos que pertenciam a institutos missionários. Uma das novidades do concílio é dizer que isto de ser missionário, esta missão de anunciar o Evangelho, não pode ser um exclusivo de pessoas que se dedicam a tempo inteiro e através dos institutos à missão. É algo que tem a ver com o nosso batismo. Portanto, a missão passa a ser para todos. E aí entram os leigos em força e é muito valorizado o papel dos leigos. A partir do Concílio Vaticano II, a partir do Concílio acontece Vaticano essa II. Transformação. É sobretudo nessa altura, porque, a história dizia que quem partia, em geral, eram aqueles que pertenciam a institutos. Também há que perceber que, durante muito tempo, as terras fora das áreas, enfim, mais apanhadas pela Igreja, se assim se pode dizer, eram terras muito complicadas no que diz respeito a viagens, no que diz respeito a doenças, no que diz respeito a muitos contextos, não é? E por isso era normal que esse trabalho fosse altamente especializado. Os missionários e missionárias que partiam tinham uma preparação muito intensa para isso e disponibilizavam as suas vidas, eram pessoas celibatárias que, se fossem e não pudessem regressar mais, isso não constituía um problema. Se tivessem uma doença grave, isso não constituía um problema. Aliás, quem vai a cemitérios, sei lá, em Angola, em Caconda ou na Huila, e eu estive há pouco tempo em Bagamoyo, na Tanzânia, vemos que padres, irmãos e irmãs morriam com 25, com 30, 35 anos. E isso era um bocadinho normal há 100 anos atrás. Era um bocadinho normal. Portanto, para uma missão que era muito dura, que era muito complexa e muito exigente, tínhamos que ter também gente preparada para tal. Ora, os tempos felizmente são outros, há outras condições. E, sobretudo, a reflexão da Igreja também abriu este horizonte e, sobretudo, fez a focagem naquilo que é essencial na vida de um cristão, que é o seu batismo. Portanto, hoje, felizmente, a partir do Vaticano II, começaram a surgir imensos movimentos e dinamismos laicais, sobretudo com jovens, mas não só, que abriram uma página fantástica, belíssima, na história da Igreja. No Concílio Vaticano II, todo este tema da missão é tratado, enfim, pode haver referências em vários documentos, mas há um documento do Concílio que é especificamente sobre o tema da missão. Que se chama mesmo Ad Gentes. É um decreto, foi dos primeiros documentos a serem aprovados, foi logo em 1963, e vem reafirmar, por um lado, a atualidade da missão, e, por outro lado, a urgência da missão. E é um bocadinho a partir destas duas linhas que todo o documento é construído. Portanto, aí depois se elogia muito o trabalho histórico, e que não é para acabar, que é para potenciar dos missionários e missionárias pertencentes a institutos. Salientou-se o excelente trabalho que ao longo de séculos foi feito para se fundarem comunidades, se animarem comunidades, para que a partir dessas comunidades novas surgissem também vocações, daí que o clero local foi muito valorizado pelos missionários e o Concílio Vaticano II faz um balanço extremamente positivo e diz isso é para continuar, porque uma igreja local tem que também ter capacidade de sobreviver sem um constante auxílio vindo de fora. E a gente hoje repara que as igrejas locais que nasceram da missionação são igrejas florescentes. Estamos a pensar na África toda, na América Latina, mesmo na Ásia, onde é verdade que há muito diálogo a fazer com outras religiões, com mundos culturais que são muito diferentes daqueles onde o cristianismo nasceu e cresceu nos primeiros séculos. Mas é verdade que há comunidades cristãs que são florescentes, são fortes, e hoje são elas próprias missionárias, porque hoje a Europa e a América do Norte, que foram os bastiões do cristianismo durante séculos, hoje, em muitos casos, estão a ser evangelizados por homens e mulheres que vêm
das igrejas locais que os antepassados fundaram na Ásia, na América Latina e na África. É um outro sinal dos tempos. Uma mobilidade também aí nesta área. De que forma é que se fala no Concílio Vaticano II e através deste decreto que referiu, há adjuntas, da espiritualidade missionária, dessa marca que deve caracterizar comunidades e todos os batizados? Pois, a espiritualidade é sempre uma dimensão decisiva, não é? O anunciar uma palavra que liberta, que ajuda, que dá sentido, que ajuda também a combater pobrezas e exclusões, é certamente uma dimensão que as pessoas notam mais, porque é mais social, tem efeitos mais imediatos. Mas o missionário e a missionária é, sobretudo, o homem e a mulher de Deus. Alguém que reza, alguém que lê a Bíblia e alguém que se sente enviada por Deus para anunciar o Evangelho e ajudar a transformar a sociedade. Para nós, é óbvio, não há missão sem espiritualidade, porque é esta dimensão mais espiritual que vai depois... É a convicção de quem anuncia. É a convicção de que Deus envia, que Deus quer, essa é a vontade de Deus, e depois invocamos o Espírito Santo e esperemos que ele seja verdadeiramente o protagonista da missão, que é o que, por exemplo, João Paulo II, na grande encíclica missionária que fez, que escreveu precisamente para celebrar o Concílio Vaticano II e o Ad Gentes, João Paulo II diz que o Espírito Santo é o protagonista da missão. Neste filme, ele é que é o ator principal, nós não passamos de atores secundários, importantes, mas secundários. Uma proposta saída central também no Concílio Vaticano II. Sim. E que queremos continuar a analisar e a apresentar ao longo das próximas semanas, contando por isso com a presença do Padre Neves, ao longo das próximas semanas, neste dia em que apresentamos as temáticas do Concílio Vaticano II. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.